E aí, pessoal, como vai? William aqui mais uma vez. Segundo vídeo da nossa aula de cálculo de várias variáveis, na aula 5. E aqui nós vamos falar sobre diferenciação implícita, tá? É algo que a gente já fez, já apareceu em vários momentos, só que aqui eu vou formalizar um pouco mais utilizando, né, a regra da cadeia. De alguma maneira eu vou justificar do porquê que a gente pode fazer isso, que a gente já fez em alguns momentos. Inclusive, a gente consegue resolver, utilizando isso aqui, várias derivadas mais complicadas de cálculo 1, né? Então, vamos lá. A ideia aqui, ó. Então, imagina que você tem um f, né, uma função que depende de duas variáveis, x e y. Só que o y, ele está em função do x. Então, isso aqui, na verdade, é uma expressão, né, que você tem. Uma maneira de você relacionar o x e o y, onde o y está em função de x e dando igual a zero. Pela regra da cadeia, né, se você enxerga o que está aqui na esquerda como uma função de x e y, aplicando a regra da cadeia, vai ficar assim, ó, né, derivando os dois lados em relação a x. Então vai ficar a derivada do f em relação a x, aí multiplico pela derivada de x em relação a x. Né, mais a derivada de f em relação a y, multiplicando pela derivada de y em relação a x. Igual a zero. Ok? Faltou aqui, mas vai dar igual a zero. A derivada de zero em relação a x é zero. Bom, aí tem um detalhe. A derivada de x em relação a x é 1. Eu posso enxergar, né, dessa maneira. E a derivada de y em relação a x não é zero, porque não é constante. O y depende do x. Então, a ideia aqui é só isolar a derivada de y em relação a x. Certo? É só passa esse cara para o outro lado, ele vai ficar negativo e depois passa o df dy subtraindo. Ou numa linguagem um pouco mais enxuta, né? A derivada de y em relação a x é a derivada de f em relação a x dividido pela derivada de f em relação a y, né? Com o sinal trocado. Tá? Então, essa é uma maneira que você consegue derivar uma função de uma variável, isso seria um problema do cálculo 1, utilizando a ideia de várias variáveis e a regra da cadeia, por meio desta formulinha aqui. Vamos mostrar um exemplo aqui, ó. Então, isso aqui pensa que é uma situação de cálculo 1. Você tem y uma função de uma variável só. Só que não foi dado y igual a tal expressão. Eu sei que o y ele se define implicitamente por meio dessa expressão. Então, essa expressão aqui define uma função de y. Tá? Aí teve um erro de digitação, aqui na verdade é 3. Tá? Coloquei 6 aqui, mas é 3. Beleza. Então, olha só. Primeiro que ele não está no formato que a gente viu, que seria um f de xy igual a zero. Então, vou escrever assim, ó, x ao cubo mais y ao cubo menos xy igual a zero. Agora sim, ó, essa expressão aqui que está à esquerda eu enxergo como um f de xy. Tá? Então, feito isso, o que, que eu quero? Eu quero y'. Y' é a derivada de y em relação a x. Tá? Pela formulinha que a gente acabou de ver, isso vai ser menos a derivada de f em relação a x, dividido pela derivada do f em relação a y. Você muda o sinal e inverte, né? Se você pensar nessa notação aqui, ó, dy dx, tá? Muda o sinal e inverte, né? Aqui está y em cima, x embaixo, aqui troca. Então é só calcular as derivadas, né? Então vamos colocar o menos aqui na frente, tá? Deriva isso aqui em relação a x. Vai ficar 3x ao quadrado, aqui zero, menos 6y. Agora, deriva em relação a y, 3y ao quadrado menos 6x. Você pode simplificar, né, por 3 em cima e embaixo, daí vai ficar menos x ao quadrado menos 2y sobre y ao quadrado menos 2x. Tá? Então, olha só como a gente resolveu rápido e fácil uma derivada de cálculo 1, né, onde você não tem a função dada explicitamente, ela é dada implicitamente. No cálculo 1, a princípio, você até pode fazer isso. Você pode ter a mãe assim, vou derivar os dois lados da função. Então, você pode tentar pensar em algo nesse sentido aí, que dá para resolver. Mas, normalmente, o que o pessoal tenta fazer vou tentar isolar o y aqui. Daí, como é que isola o y nessa expressão? Tá? Então, essa é a aplicação, né, da derivação implícita no caso do cálculo 1, como que você calcula muito mais rápido derivadas. Beleza? Bom, mas a gente pode generalizar isso aqui ainda mais. Então, olha só.
pensa agora que você tem uma expressão com 3 variáveis, então o teu z está em função de x e y. Eu posso aplicar a mesma ideia, né? Deriva os dois lados em relação a x, por exemplo. Então, a derivada de f em relação a x vezes dx, mais a derivada de f em relação a y vezes dy dx, mais a derivada de f em relação a z, dz dx. Aí aqui um detalhe, a derivada de x em relação a x é 1, a derivada de y em relação a x é 0, né? Porque o zero não depende do x. E o dz dx está aqui. Isolando a mesma coisa, né? Subtrai isso aqui, depois passa dividindo, aí você chega nessa expressão aqui, a derivada de f em relação a x, a mesma coisa. Né? Troca o sinal e inverte. Né? Deixa eu ver, só ver se eu não escrevi errado. Não, é isso daí mesmo. Isso aqui seria o z, né? Ué, deixa eu ver. É isso daí mesmo. Não, peraí, tem uma coisinha trocada aqui. Ah, tá. Derivada de z em relação a x e aqui a derivada de z em relação a y. Então corrijam aí, por favor. Tá? Porque é esse daqui que eu estou isolando. Esse aqui é o fz, que é o que passou dividindo. Beleza. Tá? Então, a derivada de z em relação a x, né, que são as derivadas que eu quero, né? Aqui está dado implicitamente, então eu quero a derivada do z em relação a x em relação a y. A derivada em relação ao x, inverte o sinal, né? E inverte aqui a fração. E para o y a mesma coisa. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então, olha essa expressão. Eu tenho essa expressão até meio complicadinha, né? Que eu tenho 3 variáveis, x, y, z, 6xyz igual a 1. Aqui não está igual a 0, mas se você passar isso aqui subtraindo não vai fazer muita diferença. Mas a rigor vamos escrever, né, naquele formato lá. Seria x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz menos 1 igual a 0. Tá? Então, determinar a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y. Olha como é direto aqui. Ó. A derivada de z em relação a x, se eu enxergar isso aqui ó, como um f, né, de x, y, z, vai ser o quê? Menos a derivada de f em relação a x, né, inverte aqui, dividido pela derivada de f em relação a z. Então, deriva isso aqui agora em relação a x. Vai ficar o quê? 3x ao quadrado. Aqui vai zerar e zerar. Talvez você esteja pensando, mas o z não depende do x? Não, mas aqui eu estou derivando f. Então, eu estou enxergando o f como uma função de 3 variáveis. Então, o z deixa de estar em função do x e y. Tá? Estou derivando f. Né? Como se as 3 variáveis independentes dele fossem x, y, z. Então, nesse caso, aqui vai zerar. Né? Você não precisa aplicar a regra da cadeia, como a gente trabalhou em outros momentos. Então, fica 3x ao quadrado mais 6y z. Essa é a derivada em relação a x. E a derivada em relação a z, 3z quadrado mais 6xy. Dá para simplificar de novo por 3 aqui, então vai ficar x ao quadrado mais 2yz divididos por z ao quadrado mais 2xy. Certo? Então, fechou. Super simples. Faltou o sinal negativo aqui, né? Que eu esqueci do menos. Tá aí. Né? Super simples, rápido de você calcular, né, uma derivada aqui quando ela é dada implicitamente, utilizando essa técnica. E a derivada de z em relação a y, né, a mesma ideia, menos derivada de f em relação a y dividido pela derivada de f em relação a z. Então, já simplificando aqui, né, vai ficar menos y ao quadrado mais 2xz é quase igual aqui a resposta. Dividido por z ao quadrado mais 2xy. Tá? Quando vocês fazem a passagem anterior aqui, simplificam, vocês vão chegar nisso aqui também. Então é um videozinho curto só para mostrar isso aqui para vocês mesmo.
né, como que a gente pode uma aplicação de regra da cadeia para fazer derivação implícita e calcular utilizando, né, a regra da cadeia indiretamente para fazer derivadas que às vezes são um pouquinho mais complicadas sem isso. Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.